Olá pessoal, estamos de volta com mais uma dica de matemática. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Faça isso agora mesmo para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Nosso vídeo de hoje é sobre a equação do termo geral de uma PG. Se você não assistiu ao nosso último vídeo, pare um pouquinho e volte nele. Alguns conceitos vão ser importantes para um bom entendimento nessa aula. Dada a progressão geométrica abaixo, nós sabemos que o termo A2 é igual ao termo A1 vezes uma razão. O termo A3 é igual ao termo A2 vezes uma razão. O termo A4 é igual ao termo A3 vezes uma razão, e assim por diante. Pois bem, vamos deixar agora o primeiro termo como uma referência. O A2 é igual ao A1 vezes uma razão. O A3 é igual ao A1 vezes uma razão e vezes outra razão. O A4 é igual ao A1 multiplicado uma, duas, três vezes pela razão. E o A5 é igual ao A1 multiplicado uma, duas, três, quatro vezes pela razão. Vamos dar uma ajeitada nessas equações. Na primeira equação, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então podemos dizer que Q é igual a Q elevado a 1. Reescrevendo a equação. A2 é igual a 1 vezes Q elevado a 1. Na equação 2, temos Q vezes Q, que é igual a Q ao quadrado. Reescrevendo, o A3 é igual ao A1 vezes Q elevado ao quadrado. Na equação 3, Q vezes Q vezes Q, que é igual a Q elevado ao cubo. Fica assim, A4 igual ao A1 vezes a razão elevada ao cubo. E por fim, na quarta equação, temos Q vezes Q vezes Q vezes Q, que é igual a Q elevado à quarta potência. Temos então A5 igual ao A1 vezes a razão elevada à quarta. Observe o comportamento dos expoentes das razões nessas quatro equações. Elas sempre são o resultado da subtração entre os índices das letras A. Por exemplo, 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. Dessa relação, podemos deduzir que o valor de qualquer termo da progressão, que vamos representar como AN, é igual ao termo A1 vezes a razão elevado a n menos 1. E essa é a equação do termo geral de uma progressão geométrica. Nessa equação, o AN é igual ao valor do enésimo termo. A esse termo pode ser atribuído qualquer outro termo conhecido ou desconhecido, de acordo com a situação em que se vai aplicar a fórmula. O A1 representa o valor do primeiro termo, e o Q
é a razão da progressão geométrica. O n corresponde à posição do enésimo termo. Exemplo: determine o sétimo termo da PG 4, 12, 36. Bem, para determinar o sétimo termo, vamos usar a equação do termo geral. Para o termo AN, o enésimo termo, vamos atribuir o termo A7, o termo que se precisa identificar, igual ao A1 vezes... A razão não foi fornecida, mas lembre-se que para calcular a razão, basta fazer a divisão entre dois termos consecutivos da progressão, sendo que o termo mais à direita vai ser dividido pelo seu antecessor. Escolhemos o 12 e o 4. Então a razão vai ser igual a 12 dividido por 4, 3. Agora substituímos na equação do termo geral. Então o Q vale 3 elevado a... Como atribuímos para o termo AN o termo A7, então o nosso N vale 7. Então fica 3 elevado a 7 menos 1. A7 é igual. O A1 é o primeiro termo, foi fornecido no problema, vale 4. Vezes 3 elevado a 7 menos 1, 6. A7 é igual. 4 vezes 3 elevado a sexta, 729. A7 é igual. 4 vezes 729, 2.916. Exemplo 2. Determine a razão de uma PG em que A1 é igual a 7 e o A4 é igual a 189. E identifique os termos A2 e A3. A forma mais simples para se calcular a razão é uma divisão de qualquer termo pelo seu termo anterior. Mas com os dados fornecidos, nós não temos dois termos consecutivos. Então, não vai ser possível usar esse caminho. O problema forneceu dois termos da progressão, os termos A1 e A4. Podemos substituir esses dois termos na equação do termo geral para obter a razão. O termo AN substituímos pelo A4, igual ao A1 vezes o Q, que é a razão. Se estamos usando o termo A4, o N vale 4, elevado a 4 menos 1. O A4, que vale 189, é igual ao A1, que vale 7, vezes a razão, elevado a 4 menos 1, 3. O 7 está multiplicando, passa dividindo. 189 por 7, 27, igual a razão elevado ao cubo. A potenciação é a operação inversa da radiciação. Logo, o Q é igual à raiz cúbica de 27. Para resolver essa raiz cúbica, podemos pensar assim. O 27
é igual a 9 vezes 3. Então, o Q é igual a raiz cúbica de 9 vezes 3. O 9 é igual a 3 vezes 3. Então, Q é igual a raiz cúbica de 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado ao cubo. Logo, o Q é igual a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. O 3 da raiz com 3 da potência, a gente pode cancelar. Então, Q é igual a 3. E esse é o valor da razão da nossa PG. Agora precisamos obter os valores dos termos A2 e A3. A PG vai ficar assim. O primeiro termo foi fornecido e vale 7. Para obtermos o valor do segundo termo, basta multiplicar o primeiro termo pelo valor da razão. 7 vezes 3, 21. Para obter o terceiro, basta multiplicar novamente pela razão. 21 vezes 3, 63. E vezes 3, 189, que coincide com o quarto termo que foi fornecido pelo problema. Exemplo 3. Numa PG crescente de 4 termos, A1 mais A2 é igual a 4 nonos. E A3 mais A4 é igual a 4. Determine a razão e os termos da progressão. A questão está informando que na PG, A1 mais A2 é igual a 4 nonos. E que A3 mais A4 é igual a 4. Com esses dados, temos duas equações e 4 incógnitas. Então chegamos à conclusão que por esse caminho não dá para seguir. Lembra daquelas relações do começo do vídeo? A2 é igual ao A1 vezes a razão elevado a 2 menos 1, que é 1. A3 é igual ao A1 vezes a razão elevado a 3 menos 1, que é 2. O A4 é igual ao A1 vezes a razão elevado a 4 menos 1, que é 3. Vamos pegar esses valores de A2, A3 e A4 e substituir aqui nas primeiras equações. A primeira equação, A1 mais A2 igual a 4 nonos, vai ficar assim. A1 mais o A2, que é igual ao A1 vezes a razão, igual a 4 nonos. Segunda equação, A3 mais A4 igual a 4. Então, o A3 é igual ao A1 vezes a razão ao quadrado, mais o A4, que é igual ao A1 vezes a razão ao cubo, igual a 4. Agora temos duas equações e apenas duas incógnitas, o A1 e a razão. É por essas equações que vamos seguir. Na primeira equação, o A1 é comum aos dois termos da soma. Então, podemos colocá-lo em evidência. Então fica A1, que multiplica 1 mais Q, igual a 4 nonos. Essa é só uma maneira diferente de representar. Se você aplicar a propriedade distributiva, você volta para a equação original. A1 vezes 1, A1. A1 vezes Q, A1Q.
Já na segunda equação, o A1 e o Q² são comuns às duas parcelas. O Q² é igual ao Q² vezes Q. Por isso, o Q² também faz parte da segunda parcela. Colocando em evidência, A1 Q² que multiplica 1 mais Q é igual a 4. Vamos isolar a parcela 1 mais Q na primeira equação. 1 mais Q é igual. O A1 está multiplicando, passa para o outro lado da equação dividindo. 4 dividido por 9 vezes A1. Agora, a gente pega esse valor de 1 mais Q e substitui aqui na segunda equação. A1 Q² vezes 4 sobre 9 A1 é igual a 4. Fazendo a multiplicação, A1 Q² vezes 4. 4A1 Q² dividido por 9A1 é igual a 4. A1 dividido por A1 cancela. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. O 9 está dividindo, passa multiplicando. Razão ao quadrado é igual a 4 vezes 9 dividido por 4. 4 dividido por 4 cancela. Razão ao quadrado igual a 9. Razão é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Agora, substituímos o valor da razão na primeira equação para descobrir o valor do termo A1. A1 mais A1 vezes a razão, que vale 3, é igual a 4 nonos. A1 vezes 3, 3A1, mais A1, 4A1, igual a 4 nonos. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 4, 1. A1 é igual a 1 sobre 9. A PG fica assim então. O primeiro termo é 1 nono, conforme calculamos. Para obter o segundo termo, basta multiplicar pela razão. 1 nono vezes 3, que é a razão, 1 terço. Vezes 3, 1. Vezes 3, 3. E esses são os 4 termos da progressão. Espero que você tenha aproveitado a nossa dica. Se ficou com alguma dúvida, assista novamente. Inscreva-se no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Até a próxima!